Glória a Deus. Vamos aí para a palavra do Senhor, depois da gente oferta. Pega aí a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo de número 5, versos 1 ao verso 16. Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte. Como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes. Deixa eu falar algo para vocês. Jesus nunca reuniu os seus seguidores, as multidões. Ele nunca teve uma reunião para curar ninguém, nem para prosperar ninguém. Todos os encontros que Jesus teve com a turma foi para ensiná-los. Então, não tem culto. Jesus nunca teve um culto de libertação. Jesus nunca teve um culto de prosperidade. Nunca teve um culto de família. Nunca teve um culto para as crianças, para os adolescentes. Jesus reunia e ensinava. Amém? Então é isso que nós fazemos aqui. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo e disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Não é aqui não, irmão, nos céus. Você veio aqui atrás de alguma coisa, você perdeu a viagem. Galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vocês por causa das boas obras, né? Porque as pessoas vêm fazer uma coisinha boa, acham que tem que bater palma para ela, para ele, né? Ah, aleluia! A Bíblia diz que a gente faz coisas boas para que as pessoas glorifiquem a quem? O vosso Pai que está nos céus. Então vamos orar, que isso é importante. A glória, o reino, o poder é teu, tu dominas sobre tudo e sobre todos, em tuas mãos está o engrandecer. Eu oro, Senhor, no nome de Jesus, faço aquela oração que o apóstolo Paulo fez à igreja de Éfesos, que olhos sejam iluminados, ouvidos destapados, para compreenderem o chamamento e a missão que cada um de nós temos sobre esta terra. Deus, usa esses 30 minutos com muita sabedoria para edificação da tua igreja. Oramos em nome de Jesus, paralisamos todas as forças malignas que queiram trabalhar agora, que estão em alguma casa,
em algum lugar onde tem alguém me ouvindo, e todas as forças malignas sejam paralisadas agora, no nome de Jesus, para que esta palavra penetre a mente dos teus filhos, para libertá-los, para a glória de Deus. E o povo livre que se reúne aqui, digam todos amém, 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 amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glórias a Deus. Igreja do Deus vivo, santificada, chamada para ser santa. Nós estamos falando hoje sobre o que significa ser sal e luz do mundo. Significa viver conforme os ensinamentos de Jesus. Paulo, em algumas passagens, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo, ele foi um grande homem de Deus que incentivou a igreja a viver imitando Jesus Cristo, né? Então, em um dos seus ensinamentos de Cristo sobre ser sal e ser luz, que hoje é uma pergunta, a nossa mensagem desses 30 minutos é uma pergunta: o que significa ser luz do mundo? Ser luz do mundo significa viver de forma que reflita os ensinamentos de Jesus. A nossa vida tem que ser algo que venha impactar as pessoas que nos veem. As pessoas têm que olhar para nós e ver que nós somos parecidos com Jesus, temos a semelhança de Deus. Então, o que significa ser luz do mundo? Ser luz do mundo significa viver de forma que reflita os ensinamentos de Jesus. Assim como uma luz não deve ser escondida, amém? Uma luz não deve ser escondida, o cristão é chamado a brilhar através de boas obras, ou seja, de boas atitudes, para que Deus seja glorificado. Isto me chamou muita atenção, o versículo 16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. O que são boas obras? Assim, coisas que a gente faz na congregação, na vida de alguém, na família, por alguém. Então, chama-se isso de boas obras. Mas sabe o que acontece às vezes? Que as pessoas que fazem as boas obras, elas querem receber o quê? Glória. Ai, meu Deus do céu, ai do pastor, ai dos pastores, quando alguém faz uma boa obra e não anunciar que aquela pessoa fez. Ela diz assim: nunca mais faço, ninguém me reconheceu. Você faz para quem? Para o pastor ou para a glória de Deus? Então aqui, ó, para que vejam as vossas boas obras, que a maioria das obras que se fazem é para que a pessoa seja notada. E você não está aqui, nem eu estou aqui para executar as boas obras, para sermos notados nem aplaudidos. As boas obras que nós executamos é para que as pessoas vejam, vamos igreja, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então aquilo que nós fazemos de coisas boas, não é para sermos aplaudidos, é para que as pessoas vejam que Cristo realmente está agindo através de nós, e eles glorificam a Deus, sabendo, tem um povo nesta terra que manifesta Jesus Cristo nessa terra. Porque povo que não manifesta Jesus, nós já sabemos, né? Irmãos, parece uma repetição do pastor, mas é uma verdade. Cada 100 igrejas que você encontra, pode pegar 90 e jogar no lixo. Pode pegar 90, não é 50, nem 30, é 90. Joga fora. A não ser que você não veja o que acontece no mundo gospel, né?
no mundo evangélico, no mundo, às vezes até no mundo de uma igreja que você conhece, né? Às vezes a gente fecha os olhos para não ver o que está se passando, sabe, no âmbito das igrejas. Então, Jesus está chamando uma igreja para ser aquilo que ele foi. Repito, Jesus está chamando a sua igreja para ser aquilo que ele foi. E o que ele foi? Ele falou: enquanto eu estou no mundo, vamos, igreja, vocês estão dormindo hoje? Não, né? Não deu cobertor para ninguém hoje aí não, né, irmão? Vai estar todo mundo debaixo do cobertor, pô? Pelo amor de Deus. Bota lá, irmão. João 9,5. Isso, guarda os versículos, vocês que botam ali, ó. 9,5. Enquanto estou no mundo, sou luz do mundo. Então Jesus não está mais no mundo, mas ele falou que ele colocaria outros luzeiros, e ele falou lá em Mateus capítulo 5 versículo 14: vós sois luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então volto aqui ao nosso assunto de hoje. O que significa ser luz do mundo? Ser luz do mundo significa viver de forma que reflita os ensinamentos de Jesus, assim como uma luz não deve ser escondida. O cristão é chamado a brilhar através das boas obras, através das boas atitudes, para que as pessoas vejam isso em nós e glorifiquem a Deus. Então, assim brilhe, está lá em Mateus 5,16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A luz também simboliza esperança e orientação. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, olha como é que é a luz, mas a alegria, vê como é que a luz é outra coisa. Tem gente que tem, você sabe que tem gente que tem terror da noite, não dorme, irmão. É o teu caso não, né? Tem gente que não dorme, passa a noite em claro, doido que a noite acabe, para que a luz do sol comece a brilhar, para que ele comece a poder respirar normalmente. Passa a noite, roda para cá, roda para lá, roda para cá, roda para lá. São pessoas inquietas. Se for cristão, é porque não está obedecendo, né? Porque nenhum cristão precisa padecer isso. Só padece dessa forma quem é cristão, diz que é cristão e não obedece os ensinamentos de Cristo. Então vou repetir aqui. A luz também simboliza esperança e orientação, características que os cristãos são chamados para compartilhar em meio à escuridão espiritual do mundo. O mundo está em trevas, irmão. Quem está vendo isto? É uma treva que não tem tamanho. Eu não consigo ver mais nada neste mundo, irmão. É esquerda, é direita, é centrão, é centrinho, é senador, irmão, está tudo em trevas. Eu não consigo ver e ter esperança em nada aqui, irmão. A nossa esperança está no Senhor, irmão. A minha esperança está em Deus. Diga, a minha esperança está em Deus. Então, em meio à escuridão espiritual do mundo, devemos ser faróis que conduzem as pessoas à verdade de Deus. Como é que você está, irmão? Como é que está a luz que já há em ti? Como é que está? Ser luz no mundo é o quê? O que é ser luz no mundo? É ter conduta, irmão. Conduta. É ter princípios.
é ser exemplo, é ser modelo. Ser luz no mundo é ser honesto, é ser puro, é ser uma pessoa de caráter inegociável. Alguém que comprou a verdade e não vende nunca mais. Alguém que conheceu Jesus e não troca Jesus por nada, por dinheiro, nem por fama, nem por glória, nem por nada. Estava ouvindo umas cantoras dessas populares que tem por aí. Todas elas começaram a cantar nas igrejas. Quem sabe disso? Mas a glória do mundo as encantou. Ou seja, essas trevas é tão forte na nossa vida que ela nos puxa. Então você tem que estar bem firme e centrado numa vida digna de um reino que você vai viver. Pastor, cadê o reino de Deus? Jesus falou, quando disserem o reino está lá, está acolá, o reino não está lá nem acolá, o reino está dentro. Nós já temos esse reino dentro de nós. Por isso que a Bíblia diz que é um reino inabalável. Não é um prédio inabalável. É o reino que habita dentro de nós, que é inabalável. Ou seja, as coisas acontecem fora, mas não pode abalar a gente aqui dentro. Qualquer situação que vier, e vai vir muitas situações que a gente não está esperando, mas vai vir. Sinal de maturidade. Que você, quando vem as situações, é um tempo para você vivê-las. Isso é um sinal de maturidade. Você não sai se descabelando porque você está enfrentando um luto, está enfrentando uma enfermidade, está enfrentando uma dificuldade, uma crise em qualquer área da vida. Você não sai desesperado, põe a mão aqui, põe o óleo aqui, põe o sal aqui, vai ali, vai acolá. Tem gente que vive assim. Não pode ver uma banquinha uma mesinha com um caderninho, bota o nome de oração, sai assim, irmão. Está escrevendo, achando que botar um papelzinho, um nome ali, vai resolver a vida. A vida não está baseada em orações, a vida está baseada em decisões. Se você decide ser luz, esta luz que está em você, esta luz suprirá todas as tuas necessidades, irmão. É ela que nos acompanha todos os dias. Então, vamos aqui para o assunto de hoje. Que não entramos no assunto de hoje. O assunto de hoje está no versículo de número 3, versículo 3 de Mateus 5. Esse é o nosso assunto de hoje. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ponha em todas as versões que você tiver aí, meu irmão, por favor. Fica tranquilo que hoje eu estou calmo. É 5:3, isso aí. 5:3. Felizes, viu? Bem-aventurado quer dizer felizes, mais do que felizes, ó. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Acho que é nem TLH. Essa é King James. Bem-aventurados os pobres em espírito, que é a palavra pobre em espírito quer dizer humildes. Os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Vamos ver mais. Essa é NVI versão. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Tem mais? Tem a católica aí, NTV. Essa é a católica, irmão? NTV? A católica é NVT. NTV não, NVT não. NVT. Felizes os pobres de espírito. Olha aqui, irmão. É pobre de quê, irmão? Não é pobre de dinheiro não, tá?
Graças a Deus que eu sou feliz que sou pobre. Não está falando nada de dinheiro, não. Está falando de pobre, de humildes. A palavra pobre aqui quer dizer humildes. O que é um humilde de espírito? Se a Bíblia diz que eu sou, o que eu digo? Eu sou. Se a Bíblia diz que eu estou salvo, os humildes de espírito diz o quê? Se a Bíblia diz que Jesus veio me salvar, então se ele veio para salvar e ele me salvou, então eu estou o quê? Salvo. Se ele veio para me libertar e ele já veio e já me libertou, então eu estou o quê? Liberto. Então isso é humilde de espírito. Então, um humilde de espírito não precisa ir para uma corrente para ser liberto, porque ele já sabe que ele já foi liberto. Então esses são os humildes. Quem não é humilde de espírito? É aquela pessoa arrogante que quer fazer a metade, porque eles dizem que Jesus só fez uma metade e eles vão fazer outra metade. Então qual é a metade que eles fazem? Eu vou jejuar porque Jesus não fez tudo, eu vou fazer, o meu jejum eu vou fazer, eu vou orar direto, sem parar, eu vou viver no monte, eu vou viver com a cara no pó. Então eles anulam o que Jesus fez 100%. Jesus fez 100%. Diga, Jesus fez 100%. Essa é a atitude dos humildes. Um humilde de espírito nunca vai para uma corrente nem para uma campanha. Sabe por quê? Porque ele sabe que isto não resolve. O que resolve é crer no que está escrito. Entendeu? Esses são os humildes de espírito. Então já lemos, pois o reino do céu lhes pertence. Volta lá na Almeida. Vamos ver esta aqui. Muito importante isso, essa parte. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humilde, qualidade de pessoa humilde, modesta, simples, sem vaidades. Quando eu digo isto aqui, os significados, né, do dicionário, põe lá, irmão, para mim, por favor. Eu não estou dizendo que isto aqui é o que a Bíblia está dizendo. Eu estou te mostrando o significado no Aurélio, no dicionário da palavra humilde. Porque quando a Bíblia fala de humilde, aqui, algumas Bíblias que você leu diz que é pobre, né? Então você fica assim, então a pessoa que é pobre, essa que vai para o céu, né? Porque está lá escrito, bem-aventurados os pobres, porque deles que é o reino. Então eu não vou fazer nada porque eu quero ser pobre, porque eu quero ir para o céu. Entendeu? Aí você não está entendendo, porque a palavra humilde ali tem conotação com pobreza, mas não é pobreza financeira, é aquela pobreza que nós nos esvaziamos de nós mesmos e deixamos a glória ser toda dele. Essa é a verdadeira pobreza. Então diz, humilde, característica de pessoas francas, que aceita a verdade, que tem senso de realidade apurado, reconhecem seus erros e acertos com a mesma naturalidade. Boa, eu gostei dessa. Essa eu gostei. Sinônimos de humilde: simplicidade, naturalidade, singeleza, discreto, simples, carente, modesto, despojado, singelo, sóbrio e sério. Mas vamos à nossa mensagem. Bem-aventurado, a palavra que eu quero aprender hoje com vocês é a palavra bem-aventurado. Em algumas Bíblias você leu o quê? Felizes. Quem lembra? Felizes. Então algumas Bíblias dizem felizes. O que quer dizer essa palavra bem-aventurado no original? No original essa palavra quer dizer makarios, no grego. Este termo grego frequentemente é traduzido como feliz e abençoado ou digno de bênção. Quando fala assim, bem-aventurado, está dizendo assim, ó, feliz, mais do que feliz, abençoado, digno de receber bênção. Então, quando ele começa assim, ó, bem-aventurado, está falando assim, ó, vocês são dignos de receber essa bênção. Vocês são dignos. Por quê? Porque vocês são pobres de espírito, ou seja, vocês não são arrogantes, vocês são humildes. A minha palavra diz que eu fiz, vocês acreditam na palavra e vocês só creem naquilo que eu fiz. Os arrogantes, o que eles fazem? Eles fazem coisas como obras
para que eles sejam glorificados. As obras dos arrogantes servem para eles receberem a glória. Quando nós fazemos qualquer coisa, não é glória para nós. No reino não é assim. No reino, toda a glória, toda a honra, todo o louvor é para Ele. Amém? Então, bem-aventurado Makarios, este termo no grego é frequentemente traduzido como feliz. Quando você ouviu bem-aventurado, você está ouvindo feliz, felizes, abençoado, digno de receber. Makarios, felicidade profunda. Bem-aventurado, você tem felicidade profunda. Não se refere a uma alegria, a uma felicidade passageira, mas a uma felicidade que permeia a vida da pessoa. É independente do que acontece lá. É independente do que acontece lá fora, o que você está vendo, o que você está vivendo, o que está acontecendo. Você e eu somos Makarios mais do que felizes. Por quê? Porque nós somos humildes. Então você quer ser luz? Amém? Quer manifestar essa luz? Seja humilde. Olha o que o apóstolo Paulo ensinou em Filipenses 2, do 2 ao 4, capítulo 2, versos 2 ao versos 4. Completai a minha alegria, de modo que penseis as mesmas coisas, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha aí, olha a luz aí, olha o luzeiro aí, ó. Não façais por partidarismo. É a igreja que tem aqueles grupos, o grupo da velhinha, o grupo do mais novinho, o grupo das crianças, o grupo do adolescente, é isso aqui, ó. É uma guerra do inferno. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Como é que eu sei que a pessoa é humilde? Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Onde tu vai ver esses líderes do mundo ser igual aos outros, ou dizer que o outro é melhor do que eles? Nunca. Olha aqui. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, o humilde, quando eu manifesto humildade na minha vida, humildade não é roupa velha, não é sapato rasgado, não é camisa descosturada, sabe, não é, sabe, cueca remendada, sabe, não é cabelo desengrenhado, sabe, nada disso. Humildade não é o fundo do bolso, já não tem mais fundo de estar com buraco. Isso não é humildade, isso é relaxamento, isso aí é vergonha, isso é vergonhoso, isso não tem nada. Quando você pensar em humildade, esquece de dinheiro. Oh, minha geladeira só tem água, eu sou humilde. Não, às vezes tua geladeira só tem água porque tu é arrogante. Porque se você não fosse arrogante, tua geladeira tinha tudo que você precisa. Você precisa de água, mas você precisa de outras coisas também. Muita gente não tem porque é arrogante, não é humilde. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, o que é humildade? É isso aqui. O que é ser luz? Ser humilde. E o que é ser humilde? Reconhecer que o outro sabe. O outro, irmão, nós somos um corpo, irmão. Membros, cada um membro formando um corpo. Então, todos os membros, porque as pessoas não entenderam, muitos dos nossos irmãos que gostam de faltar sempre, né? Eles não entendem que eles são membros. Se eles estão no corpo, eles são essenciais. Há uma necessidade deles também fazer parte, porque a mão direita precisa da mão esquerda, e a mão esquerda precisa do pé, o pé precisa do dedo, o dedo precisa da orelha. Então um precisa do outro. Amém? Então aqui não tem quem é o membro melhor. Não tem membro melhor. Todos são iguais.
Todos têm a mesma utilidade. Paulo falou assim, ó, eu vou ter com vocês para compartilhar com vocês dons, e vocês vêm ter comigo para compartilhar dons. Quando nós nos reunimos aqui, é um compartilhamento de dons. Amém? Você tem dom ou não tem dom, irmão? Por favor, você tem o quê? O que você tem? Dor? Tem gente que só tem dor, né? Tem que ter dom. Compartilhar não é dor, não é dom. Compartilhe o dom que Deus lhe deu. Você como membro, você tem dom. Diga, eu tenho dom. A tua mão direita tem uma habilidade tremenda. Tem ou não tem? É um dom. A mão esquerda, se você não executava, eu uso bastante as duas mãos. Eu sei que eu tenho mais facilidade com a direita, mas a esquerda também é bem útil para mim, porque eu uso bastante. Não há diferença. O jogador de futebol, ele estava falando, mas você chuta com as duas pernas. Eu não chutava com as duas pernas. O meu treinador falou, você tem que ser bom com as duas pernas, você tem que treinar as duas pernas. Então é assim, eu sou a mão direita, não preciso fazer nada, porque a mão esquerda, eu sou a mão esquerda, não preciso fazer nada, porque a mão direita faz tudo. Não, amado, todos nós trabalhamos em conjunto, aqui é um corpo, nós trabalhamos, senão não funciona, não vai, não caminha, não prospera, não produz. Efésios capítulo 4, verso 1 e 2, estou falando de ser luz no mundo, humildade. Capítulo 4, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis como? De modo digno da vocação que foste chamado. Você foi chamado para ser o que nesta terra, irmão? Sal da terra e luz do mundo, olha ali, ó. Que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Vós sois luz do mundo. Então qual é a minha vocação? De ser luz. Eu não posso ser um homem sem caráter, irmão. Você não pode ser uma mulher sem caráter, ficar escondendo. Que nem lá meu vizinho lá, fica lá, vem o cara da Light, que não paga luz para cortar. Vem o cara da SEDAI, da Água do Rio, para cortar. Vem o cara da internet para cortar. E fica escondendo, se tranca dentro de casa, ninguém abre a porta. É assim que nós vamos proceder como luz, fazendo a mesma coisa que o ímpio faz. Sem conduta, sem exemplo, sem princípio, se escondendo. Se faz dívida, faça sabendo que você tem que pagar. Quem é luz não fica devendo nada para ninguém, a não ser amor. É verdade ou não é mentira? Se eu souber de alguém que está devendo alguma coisa, eu vou chamar a polícia para te prender. Que andeis de modo digno da vocação. Vocação, qual é a minha vocação? Ser sal e luz. Sal e luz, ó. Vocação que foste chamados. O que mais? Olha lá, olha isso aí, ó. Com toda. Então, eu sou um pastor, eu não posso ser um pastor arrogante. Ninguém pode ser arrogante. O teu Deus é o meu Deus, o teu Pai é o meu Pai, o Espírito que está sobre você é o mesmo que está sobre mim, a glória de Deus que está nesta igreja está sobre todos. Não há acepção de pessoas, não tem um mais forte nem um mais fraco, tem membros. Andeis com toda humildade. Então como é que a gente tem que andar? Com humildade. O que é humildade? É andar com roupa rasgada? Não, pastor, eu sou humilde, meu chinelo está com prego aqui debaixo, eu que te compro um chinelo. Pode falar, eu compro um chinelo para você, te dou o dinheiro para você comprar o chinelo amanhã. Tem nada de andar com prego debaixo do chinelo, nada disso. Ah, porque se eu não for humilde, eu não vou para o céu. Quem te disse isso? Te ensinaram errado, está aprendendo certo. Com toda humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Irmãos, é muito difícil a gente conviver em comunidade, irmão. Tem gente que é um xarope, irmão. É ou não é, irmão? Vai falar, mas não olha para ele não. Você já fala xarope olhando não, pra... Aí tu vai arrumar problema lá fora, te pego na rua, né? Tem gente que é um xarope, irmão. Mas o que Paulo ensina? Eu tenho que fazer o que com o xarope? Vão, igreja?
Suportar. Porque eu sou luz, eu tenho que fazer o que com o xarope? Suportar. Tem gente que é xarope, irmão. Xarope, aquele bem brabo. Pô, aquele remédio ruim de fígado de bacalhau, como é? Meu Deus do céu. Como é? Aquilo ali é desgraça. Hã? Eu lembro, irmão. Aquilo ali é o castigo. Mamãe não precisa nem dar uma correada na gente. Abre a boca e dava aquele satanás pra gente beber. Misericórdia. Também ninguém ficava doente, né, irmão? Aquelas coisas, ninguém ficava doente. Biotônico Fontoura, lembra disso? Aquilo ali que era fortificante. Fortificante. Toma um fortificante. Não tinha outro. Qual era o nome? Biotônico Fontoura. Leite de magnésio Philips. Que tempo bom, irmão. Vocês são novos, vocês se ferraram. Vocês estão no pior tempo da terra, irmão. Aí o meu neto cai, né? Criança, né? Ele cai. Igual a Chiquinha. Falei, cara, levanta. Vovô, caiu. Olha só como é que o vovô fazia quando caía. Como é que o senhor fazia? Cospe na mão, passa no joelho e levanta. Eu falo para ele assim, ralou, cospe na mão. Vai e faz isso. Vovô, cair, cospe na mão. Não chora mais. Pô, caiu, chorou, meu irmão. Eu falei aqui, ó, o vovô, ó. Testa quebrada, facada no braço, nariz quebrado que bateu com a cara no ferro, quebrei 2 vezes o meu braço. A pessoa que eu vi estava chorando até agora, irmão. Até agora chorando. Vai lavar minha roupa hoje, maluca? O que está fazendo aqui? Não, é esperança, irmão, aí, ó. Esperança, olha aí, ó. Vai pousar em mim, ó. Quer ver? Vai pousar em mim, ó. Esperança. Posa aqui, maluca. Então cai fora. Ele não vai pousar em mim, sabe por quê, irmão? Porque eu já tenho esperança, irmão. Posem lá em quem não tem esperança, vai lá. Vai lá, posa lá, dá esperança para aquele irmão lá. Vamos lá. Abre aí, irmão. Colossenses 3,12. Colossenses 3,12. Cadê a esperança? Foi embora? Colossenses 3,12. Não tem bateria, ela vai tocar. Revestivo, pois, como eleitos de Deus. Ó, nós somos o que de Deus, irmão? Para ser o que nessa terra? Luz e sal. É um revestimento. A gente tem um troço muito... Nossa carne é muito ruim. Não tem carne boa. Todas elas não prestam. Não tem ninguém na carne que você fala, gente boa. Não, você não conhece. Não fala da carne de ninguém, que nenhuma delas presta, não, irmão. Revestivo, é por isso que eu tenho que fazer o quê? Me revestir. Que se não fosse para me revestir, ele fala, fica com essa tranqueira mesmo aí. Ele manda eu me revestir, pois como eleitos de Deus. Então ele manda eu me revestir como eleito de... Agora eu não sou qualquer coisa, eu sou um eleito de Deus. Esta terra tem que respeitar quem? O eleito do Estado, o presidente, não sei o que. Claro que a gente respeita, mas também tem que respeitar aqueles que são eleitos de quem? De Deus. Como é que eles vão respeitar? Quando eles veem as nossas boas obras. Aí vão respeitar os eleitos de Deus. Revestir, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, olha aí como é que é luz, de humildade de novo, de mansidão, de longanimidade. Como que alguém que é luz, é sal da terra, é brabo? Cachorro pitbull, não pode ver alguém que é mordeira, que não é longânimo, não tem paciência, explode. Nós tínhamos uns irmãozinhos que eu andava com ele no carro, não podia ninguém parar na frente dele. Eu falei, irmão, para, irmão. Por que está buzinando? O sinal abriu agora, tu já está buzinando na traseira do outro? Para, calma. A vez do cara foi ligar o carro morreu, aconteceu alguma coisa, o cara está distraído, está preocupado, com problema com o filho, com a família. Calma, o irmãozinho não podia ver um carro, parou, abriu, já ia. E, olha aí, não é manso, não é humilde, não tem bondade, não é longânimo. Bora lá, irmão. Romanos 12:16, terminando. 12:16 de Romanos. Tende o mesmo sentimento
de uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então, o que é ser luz? Ser humilde. Jesus, terminando com a frase de Jesus lá em Mateus 11, Mateus 11, 28 ao 31. Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu quem? Jesus. Quem é que nos alivia? Jesus. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de quem? De mim, porque sou brabo, xingo a qualquer hora, ninguém pisa no meu pé que eu mando aquele canto e vai para o outro também. Não, não é isso, não foste assim que aprendeste a Cristo, irmão. Meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Tem gente que a alma está atormentada, alma atormentada, qual dizia lá o empresário, alma fedorenta. Olha aí, passa, irmão. Porque o meu jugo, o que ele quer pôr sobre nós, diz que é suave, não tem nada de peso. Servir a Jesus não tem nada de peso, de fardo. Oh, ser crente é um fardo, meu Deus, não pode. Umas leis, proibições, placa cheia de proibições. Não entra ali, não vai lá, não come aquilo, não beba aquilo, não cheira, não ande, não pule, não faça nada. Não, ele falou, não, porque o meu jugo é suave. Seja humilde. Com quem que eu vou aprender? Dele. E onde que eu aprendo dele, irmão? Na palavra. Ninguém aprende sobre o Cristo na novela. Aí fizeram aí a novela aí do Paulo. Quem viu a novela do Paulo ontem? Só você, irmão, que viu? Irmão, uma falsidade. Aquilo ali, eu nunca vi criar uma novela tão diferente da Bíblia. Eles colocaram Paulo, eles conseguiram colocar Paulo no dia em que os apóstolos estavam escolhendo os diáconos para servir a igreja. Colocaram Paulo lá dentro daquele lugar e arrumaram uma noiva para Paulo. Tu viu isso? Quem viu isso? Arrumaram uma noiva, e a noiva estava do lado de Estevão conversando com a noiva, e Paulo estava lá olhando com a cara de pitbull. Minha noiva, maluco, vou te pegar lá fora. Não é minha irmã em Cristo. Teu irmão o quê? Estou te vendo, você está, me aguarda. Aí já estão preparando para Paulo mandar matar Estevão. Então ele vai falar, Paulo matou Estevão porque Estevão estava namorando a minha noiva. Então não tem nada a ver com a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia que tu nunca será enganado. Aí você fica aí, 2 horas da manhã vendo novela, é seriado, não sei de quê, a vida de não sei de quê. Irmão, se não tiver na Bíblia, não deixa. Vai dormir, ficar perdendo o seu tempo vendo pessoas inventarem quadro que não existe. Que Paulo estava lá na reunião da escolha dos diáconos, irmão. Paulo estava lá, Paulo ia chegar ainda, ia perseguir a igreja ainda. Paulo tinha noiva, matou Estevão por causa da noiva, com ciúme da noiva. Pedro, e aí, Paulão, o que você faz com isso aqui? Estevão, aquele safado estava de olho na minha mulher, né? Mata ele. É essa que eles prepararam a novela para isso. Sabe para quem? Para a gente ficar aí perdendo nosso tempo. Vai ler a Bíblia, vai ler a palavra de Deus, vai fazer outra coisa, ficar perdendo tempo aí em ver falsa história. É melhor você ir dormir. Então, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Criou só expectativa no coração da gente. Mas a gente não é bobo. Eu não sou bobo. Se você quiser ser bobo, o problema é seu. Eu não.
estou te anunciando a verdade. Presta atenção nos quadros, nas coisas, sabe, que você vai perceber que muitas das coisas não tem nada a ver com a maioria das histórias que essa emissora conta, a maioria tudo corrompida, não tem nada a ver com a realidade da Bíblia. Não sei que histórias é essas que eles arrumam para poder ganhar audiência, põe comercial, audiência comercial, e ganha dinheiro nos comerciais que entram lá naquele momento, tá bom? Assim seja, assim disse o Senhor. Esta foi a palavra do Senhor para nós nesta noite.